é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei da novela Lois the Witch, de 1859, da escritora Elizabeth Gaskell. E no episódio de hoje eu falo sobre dois romances, o romance The Blood of the Vampire, O Sangue do Vampiro, de 1897, e o romance Her Father's Name, O Nome do Pai Dela, de 1876, ambos da escritora Florence Marryat. Mas antes, quem foi Florence Marryat? Florence Marryat foi uma escritora inglesa nascida em 9 de julho de 1833. Os pais dela se separaram quando ainda ela era criança e a partir de então o tempo e a vida dela foram divididos entre a casa do pai e a casa da mãe. Marryat, como era de praxe aí para as garotas de sua classe social e de seu tempo, foi educada em casa por meio de tutores, governantas e, claro, com acesso aí à extensa biblioteca do pai dela. Ela se casou em 13 de junho de 1854 com um oficial do exército britânico e após o casamento, o casal viajou extensamente aí pela Índia e a Marryat só regressou à Inglaterra em 1860, 6 anos depois, e ela regressou já com 3 filhos, grávida do quarto e sozinha, sem o marido. Então, ela passou a viver separada do marido, o marido visitava a família apenas ocasionalmente. A partir de então, ela viveu na Inglaterra. Enquanto ela viveu lá, ela ainda deu à luz a outras 4 crianças. Marryat começou a escrever por acaso, para se distrair, em um momento em que seus filhos estavam a sofrer de escarlatina e para se distrair ali da tristeza, da preocupação, ela começa a escrever. Ela publica um primeiro romance, Love's Conflict, O Conflito do Amor, em 1865. Esse romance já tem um sucesso considerável e ela publica então no mesmo ano mais 2 outros romances, Too Good for Him e Woman Against Woman. Ela continuaria a escrever pelo resto da vida em um ritmo aí muito acelerado. E em meados da década de 1870, Marryat já havia se tornado, em seu tempo, em vida, uma autora de sucesso e sucesso internacional. Ela também se tornou um dos membros da Sociedade de Autores Britânica, que foi fundada em 1884, e chegou a dirigir uma escola de jornalismo e literatura na década de 1890.
Ela foi uma autora prolífica e ficou muito conhecida em seu tempo por conta de seus romances de tom aí sensacionalista. Então, se você lê literatura vitoriana, você já, de certo, pegou algum romance de tom sensacionalista, que são os romances que exploravam os tabus da época vitoriana. A Florence Marryat escreveu cerca de 70 livros, veja só, e não só, ela também escreveu artigos de jornais, artigos para revistas, escreveu contos, inclusive contos góticos, e escreveu peças de teatro. Ela também editou uma revista mensal, London Society, entre 1872 e 1874. Os romances dela bombavam, eram muito populares, mas os críticos não viam com bons olhos, né, o talento dela para agradar o público, né? A recepção crítica de suas obras era meio morna, meio mista. E, inclusive, muitos críticos ficavam, de certa forma, um tanto alarmados com os tópicos sobre os quais a Florence Marryat escrevia, né? Ela tocava nos tabus. Então, só para citar aqui alguns dos tópicos sobre os quais ela escrevia sobre adultério, alcoolismo, o tópico aí da mulher decaída, dos filhos fora de casamento. Ela abordava o tópico do suicídio, assassinato, crime, só para citar alguns dos temas aí. Mas a Marryat mesmo rejeitava essas acusações de alguns críticos de sensacionalismo, né, de que ela explorava o sensacionalismo, ela rejeitava isso e se defendia dizendo que ela escrevia por experiência própria, né? E aí a gente não sabe se essa emenda aí fica pior que o soneto, né? Durante a década de ouro ali dos romances sensacionalistas, né, a década de 1870, ela já vivia separada do marido, né, desde que voltou para a Inglaterra. E oficialmente ela estava casada, mas não morava com o marido, e começou a viver então com um outro homem com quem ela tinha uma relação romântica. Ela viveu com um coronel, o coronel Francis Lyon, que era um coronel da Marinha. E o marido, então, entrou com um pedido de divórcio no final da década de 1870, em 1878, e alegou, né, adultério como fundamento desse pedido. Adultério da esposa, né, porque ele não falou nada. E aí, então, eles se divorciaram em 1879, e já no mesmo ano ela se casa, então, com o Francis. Mas esse relacionamento com o Francis dura pouco, eles se divorciaram pouco tempo depois, em 1881. De 1876 a 1890, ela teve aí uma carreira um tanto inusitada, uma carreira como atriz itinerante, viajou com uma companhia de teatro itinerante, ela fazia papéis em operetas, e também atuou em uma adaptação para o teatro de um romance dela mesma. Durante a década de 1880, Marryat colaborou aí com George Grossmith e escreveu e realizou uma peça, uma turnê, que ficou muito conhecida, a turnê Entre Nous, entre você e eu, né, entre nós. E mais tarde ela inclusive fez um show solo, né, como atriz, intitulado Love Letters. E além dessa carreira como atriz, da carreira como escritora de sucesso, vamos lembrar que ela também administrava a família, né? Era mãe de muitos filhos. Olha só quantos talentos ela conciliava ali, né? Além disso tudo, ela também trabalhava fazendo palestras, lendo textos, né, assim, como leitora dramática de textos no palco, e eventos públicos em geral. E nos últimos 14 anos de sua vida, ela teve um novo relacionamento, com um ator que era 33 anos mais jovem do que ela. E esse foi o último relacionamento duradouro da sua vida. A Marryat se converteu ao catolicismo já em 1870, mas depois voltou ao anglicanismo por pressão do primeiro marido.
Em 1874, ela volta ao catolicismo e, por causa disso, esse é também um dos fatores que contribuíram para o fim do seu primeiro casamento, né? E enquanto ela trabalhava para um jornal de Londres, né, ela escrevia artigos para vários jornais, e aí ela estava trabalhando para um jornal em 1874, como parte ali de uma das matérias que ela faria, ela entrevistou uma clarividente que era muito famosa ali, né? E ali ela começa a acreditar, né? Ela marca um início ali, uma virada da Florence Marryat religiosa, em que ela começa a acreditar no espiritualismo, né? E aí vai acreditar para o resto da vida. Ela vai se tornar, então, uma participante ativa em sessões espiritualistas, né? Sessões espíritas. Inclusive, ela afirma ter se comunicado com o seu irmão, um irmão que ela havia perdido, né? Um irmão que havia morrido num naufrágio. E ela afirma que se comunicou também com 2 de suas filhas que haviam falecido. A Marryat esteve envolvida com vários médiums célebres, médiums espiritualistas do final do século XIX, e muitos dos seus escritos vão refletir essa crença da Marryat no espiritualismo, né, na existência de espíritos. E muitos dos seus romances refletem isso, os romances do final da vida dela. Então, um romance que se chama Não Há Morte, de 1891, o romance O Mundo Espiritual, de 1894, A Estranha Transfiguração, de Hannah Stubbs, talvez um romance mais famoso aí dela, né, de 1896, e Um Espírito em Fogo, de 1898. Todos esses tratam, de uma forma ou de outra, do espiritualismo, e se baseiam aí nas sessões espíritas que ela frequentou. Bom, a Florence Marryat morreu em 1899 de pneumonia e complicações derivadas do diabetes. Abre aspas. A pobre criança viu que seu destino a enredava como em uma rede. Ela ansiava por quebrá-la, mas não via nenhuma forma de escapar. Fecha aspas, Florence Marryat, no romance O Sangue do Vampiro. O livro The Blood of the Vampire, O Sangue do Vampiro, originalmente publicado em 1897, apesar desse título, não é ali o romance de vampiro padrão ao qual nós estamos acostumados, não. Um leitor que esteja aí à procura daqueles vampirões tradicionais, sugadores de sangue, não vai encontrar esses vampiros tradicionais aqui nesse livro, não. Mas esse leitor vai encontrar outros elementos um tanto sinistros aí que podem ou não compensar para ele a falta aí de sangue, que é o fato de que o livro está assim repleto de cientistas malucos, de seances, né, sessões espiritualistas, e vão ocorrer ali algumas mortes um tanto inexplicáveis, um tanto estranhas. A história gira em torno da personagem Harriet Brant, que é uma mulher britânica miscigenada de 21 anos que nasceu na Jamaica. A Harriet viveu em um convento católico rigoroso desde que ela era criança, e depois que ela atinge a maioridade, ela ganha o controle, né, sobre a sua herança e decide então se mudar para a Europa. E decide passar as férias na Bélgica. Lá ela vai encontrar ali um grupo um tanto variado, um tanto excêntrico de turistas, né, de viajantes que estão ali a passar suas férias. Então nós temos a personagem da Miss Eleanor Lytton, que é uma mulher honesta, uma mulher que é noiva do cunhado da sua melhor amiga. Nós temos essa amiga aí, essa melhor amiga da Eleanor, que é a Margaret Pullen, que é uma jovem casada, ela é mãe e ela está a viajar com o seu bebê, uma garotinha, Ethel. Nós temos a personagem da baronesa Gobelli, que é uma mulher tida ali pelos demais como uma mulher vulgar, uma mulher de origens incertas, de classe social incerta, meio que é sugerido que ela é uma nouveau riche, né?
E ela é casada com um aristocrata alemão que trabalha na fabricação de sapatos, no ramo de fabricação de sapatos. Nós temos aí o Bob, que é um rapaz mais quieto, filho da senhora Gobelli, e nós temos a figura aí de um médico, o Dr. Phillips, que é um médico famoso ali. Todos parecem gradualmente se apaixonar pela figura da nossa Harriet, da nossa misteriosa Harriet, ou então se sentirem atraídos por ela. No entanto, nós logo percebemos que há algo de estranho aí nessa atração e nessa personagem, né? É sugerido que todas as pessoas que se aproximam da Harriet parecem ter aí a sua energia drenada. E aí sentem como se alguém estivesse quase sentado em cima de seu peito, né? Então nós temos ali o vampiro que suga a energia, né? Aquela pessoa que basta entrar numa sala e até a samambaia do lugar seca, né? Então a Harriet parece ser esse tipo de pessoa, inconscientemente. E à medida que a história avança, a Harriet deixa atrás de si uma trilha um tanto estranha de doença e de morte nos demais personagens que convivem com ela. O médico Dr. Phillips atribui a condição da Harriet à sua herança hereditária. E aqui nós temos um elemento muito problemático dessa autora e desse livro específico, que é o racismo associado ao pensamento pseudocientífico de herança hereditária. Esse era um tabu, né, na Idade Vitoriana, mas um tema muito explorado, e a Florence Marryat não vai deixar de explorá-lo em seus romances. Então, Dr. Phillips atribui essa condição da Harriet à sua herança hereditária, ao fato de que o sangue da menina pode ter sido contaminado pelo fato de ela possuir origens miscigenadas. E aqui está o título, O Sangue do Vampiro, né? O pai da Harriet era um cientista maluco que tinha uma atração sinistra aí por realizar vivissecções nas pessoas que trabalhavam para ele na condição de escravizados. Então ele era dono de escravizados e não bastasse essa situação selvagem, ele ainda realizava vivissecções nesses seres humanos. Os vitorianos também eram obcecados aí com esse tema da vivissecção, né? A mãe da Harriet era a filha ilegítima de uma mulher escravizada e de um homem branco. Então, a mãe da Harriet também é, nos termos desse romance, considerada uma mulher miscigenada. E a mãe da Harriet era ainda uma sacerdotisa, considerada ali na localidade uma espécie de bruxa local. E era uma mulher muito sensual, muito bonita, que tinha um certo gosto por sangue. Os pais de Harriet nunca tinham sido casados, né? A Harriet nasceu aí como filha fora do casamento, e aqui nós vemos aí o tema caro aos vitorianos da ilegitimidade. E em um certo momento da história, os pais da Harriet acabaram sendo massacrados pelos escravizados que trabalhavam em sua fazenda, em sua plantação, em uma espécie de revolta ali quando a menina ainda era criança. E corria ali o boato de que a avó materna da Harriet havia sido mordida por um morcego vampiro, durante a sua gravidez, né, quando a avó materna estava grávida da mãe da Harriet. E aí é possível que o sangue do vampiro tenha sido transmitido por herança hereditária e tenha chegado até a Harriet e flua nas veias da Harriet. Mas também é possível que tudo isso seja apenas boato, né? E tudo possa ser apenas uma coincidência infeliz e a Harriet seja inocente, não seja nenhum tipo de vampiro e as pessoas estão apenas a projetar essas questões nela. A Harriet é uma personagem um tanto ambígua, né? Ela, nos termos, né,
da cultura vitoriana, né? Ao mesmo tempo em que ela tem aspectos que a cultura vitoriana considerariam negativos em uma mulher, né? A Harriet ela tem apetites vorazes, né? Ela tem uma sede de vida, né? E ela é descrita pela autora por meio de elementos animalescos. Ao mesmo tempo, ela tem uma bela voz para cantar, ela parece prender a atenção das pessoas, ela é claramente uma pessoa inocente, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está ali sozinha e que tudo que ela quer é ter amigos, né? Ela faminta por afeto. Mas ela é ambígua, ela tem essas características positivas na cultura vitoriana da inocência, mas tem as características um tanto que eram consideradas negativas nessa cultura, né? Por exemplo, ela não se encaixa nas mesmas noções de decoro social daquele grupo do qual ela participa, né? Ela não tem nenhuma consciência de decoro social e ela se comporta ali de uma forma que aquele grupo considera em uma mulher muito perigosa, porque é uma forma considerada sedutora. Então ela tem essas categorias aí que parecem ser para os vitorianos inconciliáveis e contraditórias. E o mais importante, ela parece inconsciente do fato de que ela pode ser sim a causa das pessoas, a causa da doença que está ali acometendo as pessoas ao seu redor. E a história, então, assombrada por essa pergunta, né? Será que a Harriet é mesmo essa figura animalesca, essa fera perigosa? Será que realmente ela está amaldiçoada pelo chamado sangue do vampiro? Ou será que ela é só uma pária social, uma pessoa que não se encaixa e por não se encaixar, ela sofre preconceito daquele grupo ao qual ela tenta se encaixar? Será que ela é uma espécie aí de vampira psíquica, né? Suga a energia das pessoas? Ou será que ela é só uma garota inocente, vítima ali dos boatos e da ignorância das pessoas? Será que ela é um monstro? Ou será que ela foi transformada em um monstro como resposta às ansiedades sociais daquele grupo e, em geral, da época vitoriana? Bom, esse livro tem elementos muito problemáticos aí que não vão passar batido a nenhum leitor contemporâneo, né? O destaque da história, para mim, é o fato de que a Harriet incorpora muitos dos medos que cercavam as mulheres no século XIX no Reino Unido, né, na época vitoriana em especial. Ela é uma mulher sensual, ela é uma mulher, de certa forma, transgressora e, principalmente, ela é uma mulher solteira, com dinheiro suficiente para se sustentar e independente. Ela não precisa se casar, ela pode decidir se casar se quiser. Ela é a figura, então, a temida figura da nova mulher, né? E para os vitorianos, ela também incorpora os medos dessa sociedade porque ela é considerada uma mulher miscigenada, porque os pais não são provenientes da Inglaterra, né? Parte da família não é proveniente da Inglaterra. Ela vem das colônias, né? Ela nasceu em uma das colônias. E, ao mesmo tempo, ela é muito intensa, ela não conhece limites quando se trata, por exemplo, de tentar ficar íntimo, né? De fazer amizade com as suas amigas, né? De ficar íntimo das suas amigas. Então, ela incorpora também o medo da sociedade vitoriana quanto à mulher que tem algum tipo de sexualidade e que essa sexualidade se expressa em uma intimidade com outras mulheres. E há ali uma conversa de que, né, um boato de que ela possa ter o sangue ruim, né, o sangue do vampiro, né? Os pais dela são pessoas perversas. Ela nasceu fora do casamento, isso para os vitorianos era algo assim terrível, né? Ela é uma filha, nos termos deles, ilegítima, e ela é uma mulher, nos termos vitorianos, considerada miscigenada. Então, ela é uma pessoa, de certa forma, que não se encaixa ali. Ela é, de certa forma, rejeitada e ela se destaca dos demais, tanto pela beleza quanto pelo fato de que ela é considerada exótica.
E mesmo o nome da personagem, né, Brand, indica aí a condição de que ela é uma mulher marcada. O romance, ele envolve muitos tópicos que realmente assombravam a imaginação vitoriana, né? A Florence Marryat vai explorar os tabus. Então, o romance vai envolver ali o medo vitoriano da miscigenação, a curiosidade vitoriana pela hereditariedade, a questão dos papéis de gênero da nova mulher, a questão da diferença de classe social, né? A questão dos considerados novos ricos e os aristocratas tradicionais, a questão dos antecedentes familiares, o perigo visto pelos vitorianos, né, o perigo representado pelas mulheres que eram consideradas independentes, que tinham a própria renda, né, independentes financeiramente, e também mulheres que apresentam alguma forma de sexualidade, o medo do lesbianismo e uma certa visão de que a sexualidade feminina é uma ameaça, né, uma patologização da sexualidade da mulher. Além disso, o romance explora também os temas do espiritualismo, da vivissecção, da eugenia, enfim. Vocês veem que são muitos elementos ali, tudo misturado na figura de uma personagem, que é a figura um tanto elusiva dessa vampira um tanto ameaçadora. Infelizmente, para mim, o romance, ele apenas joga esses medos vitorianos, mas não os desafia, né? O romance se conforma a esses medos, se submete a eles. Então, no lugar de promover alguma espécie de crítica aí a esses tabus, a esses medos, o livro simplesmente joga esses tópicos para explorá-los, né, na curiosidade, na cabeça do leitor, né? Mas o romance se conforma aí aos preconceitos prevalecentes na sua época, não desafia esses preconceitos, não critica esses preconceitos. E o romance nunca atinge ali um equilíbrio entre a comédia de costumes, a sátira e o enredo mais sensacionalista, que no início o romance promete incorporar. No início a gente tem a sensação de que ele vai abordar elementos sensacionalistas, né, essa salada toda de elementos, e o fará com uma espécie de comédia de costumes, né, de crítica por meio do amor, por meio da sátira. E não é isso que o romance atinge, infelizmente. É como se ele tivesse ficado parado ali no meio, com um certo temor de desafiar esses elementos, e como se a energia da história tivesse sido completamente sugada. Abre aspas. Nesse momento, se Lucilla Evans fosse um cavalheiro, ela certamente teria usado um palavrão. É muito difícil que não existam palavrões que uma mulher possa usar impunemente em uma hora de necessidade. Por que deveria ser legalmente permitido a um sexo o privilégio de dispor de válvulas de segurança, enquanto o outro sexo deve explodir sem cautela? Fecha aspas, Florence Marryat na obra Em Nome do Pai dela. O romance Her Father's Name, o nome do pai dela, de 1876, é o tipo de livro que vai incorporar tudo que há de melhor e pior nos romances sensacionalistas vitorianos, né? Tudo que há de melhor e pior que esses romances podem oferecer ao leitor. Eu vou citar aqui os elementos que você vai encontrar nesse livro da Florence Marryat. Nós temos aí uma paisagem exótica, né, um local exótico. No caso, o livro começa no Brasil, olha só que interessante. Nós vamos ter um assassinato. Nós vamos ter uma protagonista que, em muitos momentos do romance, vai se vestir de homem, vai se passar por homem e não apenas isso. Muitas mulheres vão se apaixonar por ela. Nós vamos ter alguns indícios aí, novamente, do tema da ilegitimidade, né, do nascimento de uma criança fora do casamento. Nós vamos ter alguns indícios aí de relacionamentos extraconjugais. Nós vamos ter mistério, suicídio. Nós vamos ter, inclusive, um duelo
protagonizado pela nossa heroína, por uma mulher vestida de homem. Nós vamos ter uma cena de um beijo lésbico. Nós vamos ter figuras aí dos meio-irmãos que nascem e são criados separados e sequer se conhecem. Nós vamos ter a figura do doppelganger, do duplo. Nós vamos ter crianças nascidas fora do casamento, crianças que são adotadas secretamente, e nós vamos ter também uma figura de uma mulher que pode estar a sofrer ou não de histeria, né? Ela está a sofrer de uma doença misteriosa. Então, o que mais a gente pode ter num romance, né? Por aí vocês já podem ver que esse livro é um verdadeiro mexidão, né? Dá para você encontrar de tudo ali dentro. Pois bem, nesse romance nós vamos seguir nossa protagonista, Leona Lacoste, uma mulher nascida no Brasil. Olha só que interessante. Ela é uma mulher de personalidade forte, uma brasileira teimosa, que vai embarcar em uma missão para limpar o nome do pai dela. Daí o título do livro, né? Ela vai tentar resolver um mistério que existe em torno de um assassinato, do qual o pai dela pode ou não ter sido injustamente acusado. Então, na primeira cena do livro, nós temos Leona em uma mata, em um lugar próximo ao Rio de Janeiro, e ela é mostrada carregando uma pistola carregada e uma faca. E ela é mostrada fumando um cigarro e conversando aí com um amigo de infância. E aí, por essa cena inicial, a gente já vê que ela não é a heroína vitoriana tradicional, né? Ela tá ali com todos os elementos que na época eram atribuídos aos personagens masculinos. Ela está ali a conversar com um amigo de infância, que é um nobre espanhol, Dom Cristóbal Valera, e nós já nesse início sabemos que ele está ali caidinha pela Leona, né? Apaixonado pela Leona. E é fácil de compreender, porque logo no início a gente já fica meio apaixonado pela Leona mesmo. Ela é uma personagem incomum. Mas, desde o início nós sabemos, ela não está nem aí para o Valera, né? Ele faz repetidas propostas de casamento e ela nega todas essas propostas e diz que nunca vai casar, que isso não passa pela cabeça dela. E desde o início nós somos informados pelo narrador de que a Leona é uma mulher muito bonita, a mulher mais bonita ali da localidade, de uma beleza que não se encaixa, uma beleza exótica, sedutora, e que há muitos outros homens aí, além do Valera, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para se casar com ela, né? Para mantê-la para si. O pai dela, em uma cena, é chantageado por um desses homens e uma tragédia acontece aí, que eu não vou contar exatamente o que é. E é nesse momento que a Leona, já ainda é o início da história, mas muita coisa acontece. E é nesse momento aí que a Leona descobre que o pai dela não era um francês. Inicialmente ele havia dito aí para todo mundo lá no Brasil que ele era um francês que tinha emigrado para o Brasil. Ela mesma achava que ela era descendente de francês, aí ela descobre que não, que o pai era um inglês e que ele tinha sido acusado de um homicídio e que tinha então fugido da Inglaterra para o Brasil para escapar aí do processo e desse escândalo todo e se esconder no Brasil. E a Leona é filha desse inglês com uma mulher brasileira que faleceu quando Leona ainda era criança. Então nós temos aí outra personagem que nos termos vitorianos é considerada miscigenada. E essa personagem, ao descobrir isso sobre o pai, ela não vai desistir até desvendar essa questão, mesmo que isso signifique que ela tenha que atravessar o Atlântico e parar no outro lado do mundo para desvendar esse mistério. E o Dom Valera insiste que não é adequado para ela, como mulher e como mulher solteira, viajar sozinha, né, no navio, e que a solução seria ela se casar com ele, ou então desistir de viajar e permanecer solteira, e aí ela pode inclusive ficar enfurnada dentro de casa e fazer companhia à mãe dele, que ele está para viajar, e ele fala, não, então já que você não quer casar comigo,
fica lá com a minha mãe, faça companhia a ela e isso não vai ter nenhum problema para você com relação à sua respeitabilidade. Veja só isso. E é nesse momento que ele faz um outro pedido de casamento a ela, né? Esse é mais um pedido de casamento terrível aí para a nossa lista de pedidos de casamento, dos piores pedidos de casamento da literatura, né? Outro pedido de casamento foi do livro Aurora Leigh, da Elizabeth Barrett Browning, né? Não sei se vocês lembram, aquele pedido lá também foi péssimo. Então, Dom Valera faz esse pedido e não tem como a nossa Leona aceitar. Ela fala, não vou aceitar e pronto. Ela faz sempre as coisas do jeito que ela quer. E nós descobrimos, então, que ela decide, escondido do Dom Valera, ela decide viajar sozinha, ela se veste de homem, forja uma nova identidade e embarca inicialmente para Nova York, onde ela começa então essa busca um tanto obstinada para limpar o nome do pai dela. E a partir de então, a Leona vai frequentemente entrar e sair de diferentes identidades e principalmente identidades masculinas. Ela vai se disfarçar de outras pessoas e vai se disfarçar muitas vezes de homens, mas não só. Ela também se disfarça de mulheres de diferentes classes sociais e de diferentes cidades. E para tornar a coisa ainda mais mirabolante, lá em Nova York ela vai ter uma carreira de sucesso como atriz que interpreta papéis masculinos no palco, né? Então, o crossdressing já começa por aí. Em um determinado momento, quando ela está no topo da carreira, ela desiste da carreira, decide largar tudo para viajar para Londres, para poder se infiltrar na família do irmão do pai dela. E aí ela vai fazer isso vestida de homem. Né? Ela vai forjar uma nova identidade masculina e ela vai fingir que ela é o próprio Dom Valera. E, eventualmente, todas as mulheres ali daquela família ou que convivem com aquela família vão se apaixonar pela nossa protagonista vestida de Dom Valera. E não apenas isso, a sua própria prima Lucila, que pode ou não está a sofrer aí de uma espécie de histeria, vai se apaixonar pela nossa protagonista. O romance, aí vocês já podem ter uma ideia, tem esse gostinho que fica entre uma espécie de pantomima, uma ópera, né, e uma comédia aí de Shakespeare. O poder de atração aí da nossa protagonista é bem semelhante ao da protagonista do romance que eu acabei de falar, a vampira Harriet Brandt, que a Harriet também, tal como a Leona, encarna aí as ansiedades vitorianas contra mulheres que são independentes, mulheres que expressam a sua sexualidade, e a Harriet encarna também as ansiedades vitorianas contra mulheres consideradas miscigenadas e ansiedades contra a atração de mulheres por mulheres. A Harriet e a Leona são miscigenadas, são andrógenas e são temidas pelos personagens masculinos da história, que atribuem a elas a qualidade de vetores de um tipo de contágio, e um contágio especificamente sexual e talvez lésbico. Tem uma cena em que a Leona vai beijar uma outra personagem feminina, ela vai beijar a personagem da Lizzie Fedeker, em um momento em que a Leona está fingindo que é um homem, e as duas estão atuando em uma peça amadora, e as duas se beijam nesse momento. Essa cena, ela me lembra muito alguns romances já do início do século XX, né, que aliás eu já abordei aqui no podcast. O primeiro é o Garota de Uniforme, né, Mädchen in Uniform, da Christa Winsloe, de 1930, e nós temos também o Olivia, né, de Dorothy Bussey, ou Dorothy Strachey, que é um livro de 1949, inspirado no Menina de Uniforme, Garota de Uniforme. Nesses dois livros, nós temos uma cena em que o desejo lésbico é codificado quando meninas se passam por homens em peças de teatro amadoras.
Então, essa é exatamente uma cena que há nesses dois romances da primeira metade do século XX, e nós vamos encontrar aqui também nesse romance vitoriano da Florence Marryat. O lesbianismo, a atração entre mulheres no livro da Florence Marryat não é muito sutil, né? É mais essa cena, não é aberto, mas... E muitos podem até argumentar que essa leitura de que seja lesbianismo, ou de que o livro sugere nuances homoeróticas, que essa leitura não foi imaginada pela autora, né? No entanto, nós encontramos esses elementos também em outros romances da autora, né? Eu citei aqui O Sangue do Vampiro, de 1897, né? Então, eu penso que ela explorava esse tema justamente por ser um tema tabu ali naquela sociedade, né? E talvez nós podemos ler essas nuances homoeróticas como um tipo de subtexto. É como se ela escrevesse dois textos ao mesmo tempo, né? Primeiro, para um leitor ali que vai ler isso e vai sacar do que ela está falando, o leitor esclarecido sobre esse ponto, e uma outra leitura para o leitor que vai ler isso e não vai exatamente sacar o que ela está querendo dizer, né? Então, o texto, ele toca num tabu e, ao mesmo tempo, permanece nebuloso quanto a esse tabu, né? Há ali apenas um indício de que o livro trata de algo proibido, e esse indício já é suficiente para despertar a curiosidade do leitor, mas é um indício tão nebuloso que não é suficiente para ocasionar ali a indignação de leitores que seriam talvez mais conservadores. E esse é um outro ponto também no qual o livro pode ser lido criticamente, né, ao transformar o tópico do desejo lésbico em um tabu, né? Então, o romance em nenhum momento desafia esse tabu, mas apenas explora o tabu, talvez para atrair leitores, né? E aí a gente pode ser crítico com relação a isso. Também, tal como O Sangue do Vampiro, o livro O Nome do Pai Dela, nos dois romances nós temos personagens miscigenados que são vistos como uma certa ameaça, né? Então, isso também nos leva à crítica do racismo de que está imbuído esse romance, né? O racismo, de fato, é uma grande decepção nesses dois livros da Florence Marryat. E reflete o pensamento da época, né? E também nós podemos fazer uma ligação com o colonialismo britânico ali, né? Além disso, nós temos diferentes momentos, assim, diferentes formas de racismo, de preconceito, né? Os personagens são elogiados e vistos como superiores quando são considerados europeus. E nem a Harriet, nem a Leona são consideradas exatamente como europeias, porque elas são miscigenadas. E existe um grande preconceito, especificamente contra personagens portugueses, principalmente no início do livro, que é no Brasil, né? Tem um momento ali em que os personagens portugueses são considerados inferiores aos personagens espanhóis, né? Porque o Dom Valera, ele é um personagem espanhol. E o pior de tudo é o tratamento dado aos personagens negros nesse livro, né? Principalmente na primeira parte do livro, né? O tratamento aqui é terrível. Basicamente naturaliza a submissão e até mesmo a escravidão. Então, assim, esse livro, só por esses elementos aí, já dá para cancelar, né? Já dá para cancelar. As cenas do Brasil também são assim, é de rir para não chorar, porque o Brasil é retratado como uma grande selva e tem uma coisa meio estranha ali, né? Por exemplo, os personagens no Brasil, eles exclamam frequentemente interjeições ou expressões em espanhol. Isso é meio bizarro, porque parece que a autora não sabia que, na verdade, a língua que se fala no Brasil não é espanhol, é português. Não sei, tem o personagem espanhol do Dom Valera, mas outros personagens que não são espanhóis começam a fazer interjeições em espanhol. E de vez em quando pipocam umas interjeições tipo caramba, assim, mas sabe quando o gringo usa uma interjeição, mas não sabe exatamente o momento de usá-la? É tipo isso, assim, eles usam caramba ali
em momentos que não exatamente o brasileiro usaria a palavra caramba. Tem esses elementos aí, né? Será que nós devemos continuar a ler essa autora ou não? O fato é que ela foi esquecida, né? Durante o tempo que ela viveu, ela foi muito famosa, mas já no século XX, ela foi tida, sua literatura foi completamente esquecida, tida como inferior, e mesmo quando ela era viva, ela era famosa entre o público leitor, mas os críticos literários eram bastante mornos ao receber os romances dela, né? Em parte porque há um certo preconceito com relação ao romance do gênero sensacionalista, né? O fato é que ela foi esquecida, mas não esquecida pelos motivos talvez certos, né? Não sei se há motivo certo ou errado para esquecer um autor, mas o racismo claro dos livros dela, por exemplo, não foi o motivo pelo qual ela foi rechaçada, né? E é interessante pontuar que também todas as obras vitorianas, você vai ter elementos de racismo ali, né? Eles podem ser mais sutis, podem ser mais escondidos, mas você vai ver isso lá. Mesmo as obras canonizadas, os autores canonizados, né? Charles Dickens, Charlotte Brontë, estão lá todos canonizados. Estudamos esses livros na escola, estudamos na faculdade, mas há esses elementos racistas também, né? Então, não acho que o motivo que levou ao esquecimento da Florence Marryat tenha sido o racismo. Talvez mais fortemente o preconceito com relação ao gênero literário no qual ela escrevia. Aqui, novamente, no romance O Nome do Pai Dela, o desfecho também se submete às convenções, aos tabus de seu tempo, né? Ela simplesmente levanta essa bola, mas ela não aguenta continuar julgando essa bola, não. Ela se curva às convenções. Então, a Leona, ela vai se casar, mas aqui eu acho que a autora fez um trabalho um pouco melhor aí de desafiar especificamente os medos vitorianos em relação à independência da mulher, do que, por exemplo, no livro Sangue do Vampiro. Isso porque, é claro, a Leona vai se casar de qualquer jeito, não tem outro final para uma heroína no romance vitoriano, né? Mas ela, ao se casar, ela vai desistir dessa liberdade que ela tem de se vestir de homem, né? Porque ao se vestir de homem, era o único momento no romance em que ela adquire igualdade em relação aos personagens homens da história. E é ao se vestir de homem que ela consegue uma liberdade que, vestida de mulher, ela não tem. E ao se casar, ela vai desistir dessa liberdade que esse crossdressing proporciona a ela. Mas, ao se casar, o momento em que esse casamento vai ficar certo na história, não é muito claro se ela vai realmente se submeter ao que é considerado naquele momento um casamento convencional, né? Ou mesmo se ela vai se submeter a qualquer forma de autoridade masculina do marido ali. No momento do pedido de casamento, até nesse momento há uma inversão de papéis. É a Leona que pede o futuro marido em casamento. Além disso, ela deixa uns indícios ali de que, mesmo casada, ela está decidida a retornar à sua carreira como atriz em Nova York. E não só ela vai continuar a trabalhar como atriz e interpretar papéis masculinos no palco. Então, ela vai continuar ali com o crossdressing, pelo menos só no palco. Nós temos a sensação de que esse casamento da Leona ela só vai acontecer depois que ela alcança um patamar de igualdade com o seu futuro marido, né? Ela só se casa depois que a sua independência e essa igualdade foram estabelecidas aos olhos do futuro marido. Isso é muito parecido também com o romance que eu mencionei aqui também, a Aurora Lee, da Barrett Browning, que é um romance de 1856. Como se alcançar a igualdade aos olhos do marido, o marido vê-la como uma pessoa completa e capaz e digna de uma carreira própria, de um talento próprio, seja um pré-requisito para o casamento aos olhos dessas autoras. E nós sabemos que a Leona, do jeito que ela vai conseguir o que ela quiser ali, aconteça o que acontecer. E agora, nesse momento final do romance, é que ela vai poder ter, como mulher,
uma forma de independência que antes só o crossdressing era capaz de lhe oferecer no passado. Eu, particularmente, gostei da maneira como a autora criou essa protagonista que se recusa a todo momento a se conformar às noções aceitas naquele tempo de feminilidade, né? E eu gostei da maneira como a autora usou o crossdressing para desafiar essas noções de feminilidade, entre muitas aspas aqui, e desafiar esse binarismo das ideias vitorianas em relação ao gênero. Mulher só pode ser de um jeito X e homem só pode ser de um jeito Y. E é só isso que existe. E a Leona não é também aquela figura do anjo doméstico, né? Ela, de jeito nenhum, já na primeira cena do livro, quando ela tá lá acendendo cigarro e com a baioneta dela, segurando a baioneta, a gente já sabe que ela não é o anjo doméstico. Ela não só rejeita o casamento desde o início, mas também ela quer continuar com a sua carreira de atriz e quer participar também de todos os eventos importantes ali. Ela quer participar ativamente da esfera pública, ela quer que a voz dela seja ouvida. E, além disso, a Leona, ela é uma mulher que consegue manipular as expectativas que as outras pessoas têm em relação a ela e manipular os estereótipos de gênero, tudo para obter, né, vantagens próprias para ela, né? E ela dá, em todo o romance, ela passeia ali por todo o espectro de gênero e, de certa forma, rompe a fusão entre sexo e gênero, né? Ela atravessa tanto barreiras geográficas e sociais da época dela e suspende as limitações culturais para a livre expressão da sua personalidade como mulher, mas também ela atravessa as barreiras de gênero, né? Ela confunde as fronteiras de gênero daquela sociedade. Tudo ali é performance para Leona, né? E não há ali nenhuma essencialidade, nenhum eu essencial para ela, para além da sua escolha obstinada e intransigente de permanecer sempre livre para decidir, né? Essa Leona é uma espécie aí de rainha do baile de máscaras. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @blankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam um podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Florence Marryat? E como você acha que nós devemos lidar com autores problemáticos, né? Autores que são como ela, que apresentam aspectos muito problemáticos em sua ficção. Você acha que ela deve ser esquecida, enterrada completamente da história da literatura, ou que ela pode continuar a ser lida, tem que ser resgatada? O que você acha? Como lidar com autores como a Marryat? É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020.
A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncelo, opus 5, composta pela britânica Ethel Smyth em 1887, interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh.